Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão tudo me escondeu em tua presença. Oh Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, esperar em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Deus, meu Deus, está tão difícil pra mim. Muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão tudo me escondeu em tua presença. Oh Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, esperar em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, esperar em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me
Glória a Jesus. Nosso bendito Deus, nosso Pai Celestial, ó Deus querido, estamos aqui na Tua presença, Senhor, nos alegrando e Te adorando em Espírito e em verdade. Ó Senhor, os louvores já nos alegrou, agora esperamos, Senhor, a Tua palavra que vai ser ministrada pelo anjo da Tua igreja, o pastor Alonso. E nós queremos guardar essa palavra em nossos corações, Senhor, e nunca pecar contra Ti. Por isso agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, a paz do Senhor para toda a igreja, amada igreja gloriosa do Senhor Jesus. Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá enquanto aqui na terra, para exaltar o seu nome santo e precioso. É com alegria, é com prazer e com muita gratidão a Deus que nos reunimos na casa dele, neste santuário que foi construído para o povo de Deus se reunir e deste lugar exaltar a ele, deste lugar aprender os seus santos ensinos, e deste lugar nós aqui saímos fortalecidos ainda mais para testemunhar do seu grande amor, do seu grande infinito amor que Ele nos concedeu por sua graça, piedade e misericórdia. E também poder testemunhar da grande obra, dos grandes feitos que Ele tem operado nas nossas vidas. E assim poder atrair tantos outros que não conhecem esse Deus, que ainda não experimentaram esta graça, que ainda não descobriram o poder infinito deste Deus, e que através de nós, por meio de nós, eles possam ser alcançados, assim como nós fomos alcançados pelo Senhor por meio de alguém que nos fez chegar a palavra, o testemunho, nos fez conhecer e ver na vida de alguém uma obra de Deus, um testemunho de convicção, uma palavra de fé, e nos atraiu e nos fez também buscar neste Deus aquilo que outros têm alcançado, aquilo que aqueles que falaram para nós alcançaram. E uma geração nova ser preparada para ganhar uma geração futura. Enquanto Jesus não voltar, é desse jeito. Enquanto Ele não vier, tem que ser assim. Uma geração preparando outra geração e sendo colhida, e sucessivamente até o dia que Jesus decidir buscar a sua igreja por inteiro, levar o seu povo definitivamente para o descanso e morada eterna. Não é um descanso como quem morre e alguém imagina, fulano descansou, e não imagina que depois dali, do corpo ter sido sepultado, a alma já descansa muito antes do corpo entrar no sepulcro. Já está num descanso, não no descanso de dormir, de não saber o que se passa, de não sentir o tempo, de não sentir a vida. Um descanso dos sofrimentos causados pelo pecado, as angústias, as desilusões, as decepções, as dores que enquanto nesse corpo físico nós sentimos estando nessa terra. É um descanso destas coisas, mas uma vida que permanece viva, uma vida que permanece consciente, uma vida que adentra em um local aonde nunca mais sentirá as consequências desta vida e vai viver um gozo eterno. Glória a Jesus. Debaixo de todo o cuidado do Senhor, sem ter mais interferência de nenhum mal, sem sofrer decepção, sem sofrer dores, sem sofrer abandonos, traições, injustiças, injúrias, enfim, onde nós ali seremos amados e tratados com dignidade de um filho de Deus para todo sempre. Até lá, igreja, estamos nesse corpo ainda sujeito às consequências
que neste mundo nós enfrentamos. Mas, igreja, estamos vivendo um tempo tão difícil e cada vez ficando mais difícil para quem quer servir a Deus com fidelidade, para quem quer servir a Deus em espírito e em verdade. Para quem quer servir a Deus só como religioso, não tem muita dificuldade. Até porque se numa religião não te agradar, você vai para outra. Se lá você não se agradar, você vai para outra. E a pessoa fica pulando de religião para religião, porque não passa de um religioso. E ele vai procurando uma satisfação dentro de uma religião. Mas para quem quer viver uma vida fiel a Deus em espírito e em verdade, vai enfrentar as suas grandes dificuldades. Vai ter que enfrentar grandes provas e tentações. E é por conta disso que nós vamos trazer uma palavra hoje acerca de prova e tentação. E vamos aqui entender e descobrir a origem dessas duas situações. A origem da prova e sua finalidade, e a origem da tentação e sua finalidade. Então vamos descobrir isso. E é possível que o crente ele possa ao mesmo tempo ter que enfrentar as duas coisas. Mas precisamos primeiramente descobrir qual a origem de cada uma e poder durante o período em que estivermos submetidos a estas situações, nós sabemos aproveitar da aprovação e crescer com ela, e diante da tentação, nós sermos firmes e fortes e resistirmos para permanecermos aprovados por Deus. Amém, igreja? Eu quero ler um versículo em Mateus capítulo de número 4, versículo de número 1, apenas este versículo de número 1 do evangelho que nos escreveu o apóstolo Mateus. Aleluia. Para muitos, eu gosto de usar a expressão, o São Mateus. Mateus capítulo de número, o apóstolo Mateus capítulo de número 4, versículo de número 1, aleluia. E no texto aqui nós vamos descobrir coisas importantes, interessantes, além daquilo que nós já sabemos. Amém, igreja? Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Podeis sentar em nome do Senhor e Salvador Jesus. Aleluia. O que parece intrigante, igreja, é quem levou Jesus. Parece intrigante. O Espírito de Deus tomou conta de Jesus no dia em que ele foi batizado nas águas. E o Espírito tomou conta de Jesus porque o Espírito ia direcionar Jesus no ministério. Jesus, apesar de ser Deus e ser um ser divino, o Verbo eterno, com Deus, sendo também Deus, se encarnou. E estando em forma de homem, ele precisou ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo lhe tomou naquela ocasião do batismo nas águas. E a partir dali, Jesus foi possuído pelo Espírito na sua plenitude, não parcialmente como nós. Nós somos tomados parcialmente pelo Espírito Santo de Deus. Jesus foi tomado na plenitude, e a plenitude do Espírito habitou em Jesus. E ali, a partir daquele momento, Jesus ia estar
cumprindo com a sua missão, com o seu ministério, com aquilo que para o qual ele veio, na direção do Espírito, no poder do Espírito, na autoridade do Espírito, na revelação do Espírito, na ordem do Espírito. Jesus submeteu ao Espírito Santo a partir daquele momento, porque Jesus estava homem. Estava homem. E ele agora submete ao Espírito Santo. Logo após ser batizado, a primeira decisão do Espírito Santo é levar Jesus ao deserto. E ao levar ao deserto, foi para Jesus ser tentado. Isso parece intrigante, parece um paradoxo. Ou seja, parece uma contradição, parece algo sem sentido. Como é que vai colocar aquele que é perfeitamente santo, mas que está homem, para ser tentado? Se ele é quem tinha que ser o Cordeiro de Deus imaculado, e imaculado ele estava, sem pecado, sem nenhum pecado, e vai levar para tentá-lo. E nós vamos descobrir, irmãos, a tentação, o significado e o propósito da tentação. Tentação, irmãos, é uma ação do diabo, é uma obra exclusivamente de Satanás. A tentação, ela não tem origem em Deus, ela não tem origem na divindade, ela não tem origem na Trindade, nem no Pai, nem no Filho, nem no Espírito Santo. A tentação, ela não tem origem no céu, ela não tem origem nos planos de Deus. A tentação, ela tem origem no coração de Satanás. A tentação é uma obra do diabo, e Satanás sabe fazer isso com muita eficácia, e ele sabe fazer isso com muita eficiência. E Jesus agora, logo após ser batizado, a Bíblia diz que ele já é entregue. O Espírito leva, o Espírito lhe dirige. Quando diz leva, é que ele dirige, é que ele toma no poder dele, toma Jesus, que ele não usurpou o ser Deus, mas homem, tornou-se servo, e agora o Espírito não lhe manipula, mas lhe direciona. E lhe direcionou para o deserto. E ao chegar no deserto, entregou Jesus à disposição de Satanás. Aí, irmãos, você vai entender qual é a finalidade da tentação. Deus já sabia disso, sabia. Qual é a finalidade da tentação? É induzir ao erro, é induzir a pessoa que está sendo tentada à desobediência, a desobedecer às ordens corretas e justas que alguém tem que obedecer. É quebrar a regra de uma vida pura e santa, é se rebelar, é induzir a se rebelar contra a autoridade divina, é induzir a pessoa à perversão moral, sexual, é perverter a pessoa em todas as suas condições de justiça, de retidão, de honestidade, de verdade. E Jesus, ele tinha todas as virtudes. Jesus não era um homem que não tivesse virtude, ele tinha todas as virtudes, e que poderia ter mais virtudes se na sua vida ele tivesse contraído outras responsabilidades que ele não contraiu. Ele tinha virtude de ser fiel, ele tinha virtude de ser honesto, ele tinha virtude de ser puro,
ele tinha virtude de ser verdadeiro, ele tinha virtude de obedecer ao Pai, ele tinha virtude de amar e não odiar, ele tinha virtude da piedade, da misericórdia, da compaixão, tinha todas essas virtudes. Jesus, ele tinha virtude de um filho obediente, Jesus tinha virtude de um irmão respeitador e amável aos seus irmãos. Jesus tinha, irmãos, todas as virtudes, e que em cada situação que ele ia ter que vivenciar, ele tinha as virtudes corretas, perfeitas para a situação, para justamente, e foi por causa disso que nunca encontrou-se falha em Jesus. Jesus tinha a virtude de obedecer às autoridades constituídas. Jesus tinha a virtude de pagar impostos. Viu aí? Olha quanta virtude, irmão. Por isso Jesus nunca falhou, porque ele tinha as virtudes. E se Jesus tivesse que ter casado, ele teria a virtude de um homem honesto à sua esposa, fiel à sua esposa. Se ele tivesse que ter contraído outras responsabilidades, como o casamento, ele teria tido virtude no casamento. E por aí vai. Coisa que nós não conseguimos ter essas virtudes. Podemos ter algumas e outras não. Por isso que nós não somos perfeitos. E ele é perfeito. Mas eu tenho todas as perfeições. Eu tenho toda a honestidade. Uma pessoa sem mácula, próprio para servir de um cordeiro expiatório. Ou seja, o cordeiro do sacrifício para Deus aceitar como um perdão. Mas ele vai ser tentado. Ele não está pronto? Dá para entender, irmão? Ele não já está pronto? Ele não já é o cordeiro pronto? Ele já ficou adulto? Ele já chegou a 30 anos? Idade suficiente para quem quer errar, erra. E idade suficiente para quem quer cometer todos os erros, cometer. Idade suficiente para alguém chegar para outro e dizer: tu não é perfeito. Jesus tinha vivido o suficiente, uma idade suficiente, chegou à maturidade. E ninguém que chegou àquela idade dele chegou até lá sem pecado. Só ele. Só ele. Então ele é o cordeiro perfeito. Ele venceu todos os obstáculos nas tentações, nas fases de idade da sua vida. Existiu firme. Mas agora, irmãos, ele vai submeter uma tentação mais brutal. Ele agora vai passar por uma tentação que até então ele não tinha passado. E Deus entrega o filho para ser tentado. Deus entregou o filho para ser tentado. Agora eu quero que você entenda, irmãos. Enquanto Deus, por meio do Espírito, estava levando Jesus para que o diabo tentasse, não Deus, para que o diabo tentasse, não Deus, Deus o estaria provando junto à tentação. Aí onde está o mistério. Enquanto o diabo ia tentando, Deus ia fazendo o papel dele, porque a provação, a sua origem é em Deus. A tentação, a origem é no diabo. Pois Deus agora, à medida em que o diabo vai tentando, Deus vai provando. Tentação, já lhe disse, que é uma indução, que é uma obra do diabo para levar a pessoa ao pecado, e de uma forma muito sutil, de uma forma muito inteligente, de uma forma muito sagaz e muito eficaz. E a prova, pastor? A prova tem a origem em Deus. E para que a prova? A prova não é para induzir ao erro.
A prova não é para induzir ao sofrimento. A prova não é para arruinar a vida de alguém. A prova é para avaliar. A prova é para avaliar a quem Deus está provando, para melhorar a sua condição, para lhe fortalecer ainda mais, para aprimorar ainda mais. A prova não é para destruir, a prova não é para eliminar, a prova não é para arruinar. Diferente. E não é só para avaliar a capacidade que se tem, é para melhorar a capacidade que já existe. É para revelar alguém. A prova, ela revela alguém, ela revela a qualidade de alguém, ela revela a natureza de alguém, ela revela as virtudes de alguém. Então, Jesus agora vai para uma prova ferrenha, aonde Satanás tem a liberdade total. Até então ele não tinha, mas a partir daquele momento, Deus libera total. Satanás está liberado totalmente para tentar Jesus em todos os âmbitos da sua vida. E ele pegou pesado. E ele partiu para cima, porque ele estava com a liberdade. E o Senhor Deus assistindo. E o Espírito Santo simplesmente levou e ali permite que Jesus passe por toda a tentação, porque era da vontade de Deus. A Bíblia diz que foi da vontade de Deus, e Jesus começou a ser moído, foi logo ali pela tentação. Satanás tentando levar Jesus ao pecado, a todos os tipos de pecado, ao pecado da exaltação, o pecado da vaidade, o pecado da arrogância, o pecado da cobiça, o pecado da posição, o pecado do orgulho, o pecado da desobediência a Deus, o pecado da quebra do compromisso. Ele partiu para cima, irmãos. Ele vestiu pesado. Satanás usou até a Bíblia Sagrada. Olha a sabedoria, a habilidade que ele tem. Quando ele começou, ele já começa usando a Bíblia Sagrada. Ele já começa usando textos da Bíblia Sagrada que é relacionada a Jesus, e ele já começa por ali para tentar manipular a palavra e levar a Jesus a desobedecer pela manipulação da palavra escrita. Satanás tentando levar Jesus a entender de forma errada, de forma equivocada a palavra. Ele lia, ele pronunciava a mensagem como ela era, mas ele tentava induzir a Jesus a entender errado e obedecer a sua ordem, a ordem de Satanás, que era induzir ao pecado. Mas enquanto Satanás estava ali tentando levar Jesus ao pecado, Deus estava provando, ou seja, estava ali fazendo a avaliação, dando a oportunidade, porque é assim, Satanás, quando tenta, ele não te dá a oportunidade de entender o que ele quer. Ele simplesmente alimenta o prazer, o desejo na tentação para levar à queda. Já o nosso Deus, quando prova, ele vai nos dando a oportunidade de fazer uma avaliação. Não era Deus que ia avaliar o filho, porque Deus sabia quem era o filho. Não era Deus querendo avaliar a capacidade de Jesus, porque ele já sabia a capacidade de Jesus. Mas era dando a oportunidade ao próprio Jesus, que estava humano, para avaliar as situações. E avaliando, por meio da prova, ele pudesse ter discernimento, e nesse discernimento, ele pudesse sair melhor para Deus e vitorioso sobre o diabo. Então, igreja, é possível que alguém esteja submetido em algum momento da sua vida pelas duas situações, a prova e a tentação ao mesmo tempo. Mas é possível que você só esteja na prova. Também é possível que você só esteja na tentação. Mas também é possível que esteja nas duas coisas. Lá, quando Deus fez o homem e a mulher e colocou no jardim do Éden,
ele colocou logo o homem na prova. Ele não colocou a prova depois, já foi colocado no jardim do Éden e já pôs o homem. E quando eu falo homem, estou falando do homem e da mulher. Já pôs a prova. Ali não tinha tentação. Não havia tentação. Deus, irmãos, Ele nos põe à prova continuamente. Porque Deus quer nos dar a oportunidade de crescer, de amadurecer, de compreender, de discernir os propósitos dEle e entender o que é que Ele tem para nós, para que nós nos submetamos àquilo que Ele tem para nós, para que nós sejamos aquilo que Ele quer que nós sejamos, para que nós estejamos como Ele quer que nós estejamos, para que nós vivamos como Ele quer que nós vivamos, para que nós obedeçamos como Ele quer que nós obedeçamos. Isso é possível diante da prova. Sem prova não há aprovação. Sem prova não há revelação de crescimento. Sem prova não se revela a capacidade adquirida. Na escola, irmão, todo aluno, seja no colégio, seja na faculdade, todo aluno passa por prova. E para que a prova? A prova, irmãos, é para revelar o aprendizado. A prova é colocada para que nós possamos, com a oportunidade que nos é dada pela prova, de revelar a nossa capacidade adquirida. Do contrário, não se vai revelar. Do contrário, o professor não vai saber. Do contrário, o colégio não vai saber. Do contrário, mais ninguém vai saber. Você pode até ter um conhecimento, mas ninguém vai saber se não houver a prova. E nem nós mesmos saberemos o tanto quanto nós enriquecemos de conhecimento se a prova não vier, porque a prova só ajuda aquele que submete à prova. A prova, irmãos, não é para trazer dano, prejuízo, complicação, destruição. Não é para trazer ruína. A prova é para trazer benefícios. A prova é para revelar o amadurecimento, o crescimento. A prova é para promover acima de tudo. A prova é para te colocar uma posição a mais. É para te levar a posições superiores. De mais santo, de mais honesto, de mais puro, de mais verdadeiro, de mais santo, de mais fé. Porque tudo tem que crescer na nossa vida. E tudo que cresce é porque está se promovendo. Tudo que cresce é porque está avançando. Tudo que cresce é porque está melhorando, igreja. Porque o que não melhora fica estagnado. O que não cresce fica paralisado. E o que não é avaliado não é revelado. O que não é passado por prova, ele não vai ser conhecido. Ele vai ficar no anonimato. E Deus não quer crente no anonimato. Deus quer crente brilhando como luz. Por isso que ele diz, sejamos luz. Ele quer que nós venhamos a revelar. E é através da prova que nós somos revelados, que nós somos manifestados, que nós nos tornamos luz para ser visto, para alguém olhar e dizer, olha um servo de Deus, olha uma serva de Deus. Ali sim é crente. Se um dia alguém lá fora pode dizer, se um dia eu aceitar Jesus, eu quero ser como fulano de tal. Por quê? Porque ali tem alguém revelado. Tem alguém que não está no anonimato. Tem alguém que está revelando o seu crescimento, o crescimento da sua santidade, da sua comunhão com Deus, da sua pureza. E as pessoas olham e veem. Então, igreja, aceite a prova com uma alegria, porque ela vem de Deus. Agora eu digo para você, quer queiramos nós ou não, a tentação vai vir também. No texto que nós lemos, foi o contrário lá do jardim do Éden. O primeiro Adão, primeiramente ele foi provado, então ele estava numa boa. Ele estava numa boa porque era Deus lhe dando a oportunidade de crescer. Deus lhe dando a oportunidade de ele revelar a sua fidelidade permanente. Primeiro a prova, Satanás entra junto com a tentação.
A prova de Deus, Satanás já vem junto com a tentação. Só que Satanás tira proveito. Entra por um e afermenta ambos e derrota ambos. Mas Deus, como é misericordioso, agiu rapidamente, resgatou, tomou pela mão, pôs de pé, perdoou os pecados, lhe deu uma roupa nova, lhe deu uma veste nova, mais uma oportunidade de prosseguir, e Adão e Eva prosseguiram. O ato de Jesus foi diferente. É o segundo Adão, que a Bíblia diz através de Paulo em Romanos. O segundo Adão, que esse é do céu, sabe como é que começa? Ele começa pela tentação. A prova vem na sequência. Adão do jardim do Éden começa pelo bom, pela prova que vem de Deus, segue com a tentação que vem do diabo. O segundo Adão, que é Jesus, ele começa pelo que vem do diabo, depois na sequência o que vem de Deus, a prova. Irmão, se eu começo pelo que vem de Deus, não justifica eu cair no que vem do diabo. Justifica? Sejamos honestos, irmão. Se nós experimentamos o que é de Deus, que é só bênção, o que é só maravilha, justifica eu dar de marcha ré e cair na tentação do diabo para ir para a ruína? Não, não justifica. Por isso que não tem desculpa. Agora, Jesus, ele começa direto pelo que vem do diabo. A prova vem depois, vem na sequência. Mas ele não caiu, mesmo começando pela ação maligna. Ele não caiu. Quando chega a ação de Jesus, ou de Deus, o Pai, a prova, Jesus, ele submete a prova, aceita a prova com alegria e com gozo. E é por isso que ele tinha autoridade para dizer, para falar para o diabo: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Seguro. Olha como se revela alguém numa prova, que derrotou e venceu a tentação. A tentação era ele converter pedra em pão e se alimentar quando ele estava ali para ser tentado. E ele estava ali para ser tentado e para ser induzido ao pecado. E a prova de Deus era para que ele resistisse ao pecado, resistisse ao diabo. E a Bíblia diz através do apóstolo Tiago: resistir ao diabo e ele vai fugir de vós. E Jesus resistiu ao diabo e o diabo fugiu. Nas tentações, Jesus resistiu e resistiu firme. E firme por todas as ordens que vieram de Deus. A palavra que sai da boca de Deus são as ordens, são as normas, as determinações que Deus estabelece para nós ficarmos nelas firmes. E foi o que Jesus fez, ficou firme naquilo que Deus tinha para ele. Ele veio sabendo o que é que ele tinha que enfrentar, ele veio sabendo o que é que ele tinha que fazer, ele veio sabendo o que é que ele tinha que submeter. Então ele já veio sabendo de tudo, e ele estava compromissado com aquilo, e o diabo não interrompeu o ministério de Jesus. Ele não interrompeu a obra de Jesus. Irmãos, nós éramos para estar dando glória a Deus desde o ano passado, porque como Jesus não submeteu aos caprichos da tentação do diabo, é por isso que eu e você estamos aqui. Porque ele veio não por ele, veio por mim e por você. Ele não falhou, ele não caiu na tentação, apesar de ser uma pressão violenta. Porque um dos exemplos grandes foi lá no horto, a véspera da crucificação, lá no monte chamado Monte das Oliveiras ou Monte da Prensa. Jesus estava sendo tentado ali mais uma vez e ao mesmo tempo sendo provado. Jesus, ele foi tentado toda a sua vida e ali foi sendo provado durante toda a sua vida, porque a prova revelava que ele estava fiel, que ele estava obediente, que ele não falhou. E no finalzinho do seu ministério,
no último dia do seu ministério, como homem, debaixo de julgamento de juízes injustos, de reis injustos, que julgava e condenava alguém até inocente por brincadeira, só para se divertir. Condenava alguém à crucificação, condenava alguém à morte, condenava alguém a jogar na cova, na arena, para ser esmagado pelos gladiadores, ou para ser devorado pelos leões. Condenavam só para se divertir, mesmo pessoas inocentes. Tanto Pilatos como Herodes eram cruéis, perversos e injustos. Mas quando Jesus foi posto diante deles, Jesus foi visto por eles como anjo de Deus, como perfeito, como puro. Homens de visão perversas, homens que viam em qualquer pessoa culpa suficiente para ser condenada, não conseguiram ver em Jesus um ato sequer que merecesse sequer uma repreensão, porque Jesus era irrepreensível. Nem o ato para eles se queixarem, pelo menos para fazer uma reclamação, pelo menos para fazer uma repreensão, olharam para Jesus. Tanto Pilatos como Herodes olharam para Jesus e viram nele perfeição. Não há erro nenhum nesse homem. O outro disse também: não há erro nenhum nesse homem. E não ousaram condenar. Herodes não ousou condenar, voltou para Pilatos com Jesus. Pilatos não queria ousar condenar: eu vou soltar. Mas os judeus pediam a condenação, e Pilatos disse: eu lavo minhas mãos do sangue deste inocente. Olha, irmãos, palavra vindo daqueles que o diabo usa, palavra vindo daqueles que o diabo manipula, palavra vindo daqueles que eram brutais e que poderiam ter condenado a Jesus ali sorrindo para se divertirem, mas não foi feito. A morte de Jesus não alegrou nem a Herodes e não alegrou nem a Pilatos. Muito pelo contrário, angustiou a alma deles. Pela primeira vez na vida daqueles homens, pela primeira vez na vida daqueles dois reis cruéis e perversos, que era acostumado a punir com pena de morte seres humanos e se divertiam na hora que elas estavam sendo executadas. Pela primeira vez aqueles homens se angustiam na pena de morte de um homem, porque eles sabiam que estavam matando um inocente, mas um inocente verdadeiro. Não um inocente por um crime simples, mas um inocente da vida inteira. Algum ser humano, irmãos, como nós, podemos até ser denunciado, levado a um tribunal para ser julgado por uma denúncia de um crime que nós não cometemos. Mas no decorrer da nossa vida, algum crime nós cometemos. Todo adulto aqui, em algum momento da vida, cometeu algum crime, suave, mas cometeu, que não foi alcançado pela justiça, mas cometeu. Nós, no decorrer da nossa vida, cometemos pecados. Embora nós possamos ser punidos até dentro da igreja por um líder religioso, por um ato de denúncia de um pecado que a pessoa não tenha cometido, e ele ser punido por um pecado que ele não cometeu naquela sentença, mas ele cometeu outros pecados em algum momento. Pode até alguém ir para a cadeia sem ter cometido um crime que a ele foi atribuído, sem ele ter cometido, mas ele cometeu outros crimes. E lá na cadeia dão a oportunidade dele se defender. Ele vai só preso e pode ter a oportunidade de provar sua inocência no decorrer do tempo. Só que Jesus, irmão, o que atribulava aqueles homens
é porque não era só a prática de um pecado que lhe faltava, não era porque uma denúncia só de um pecado ele não tivesse cometido, não era só porque uma denúncia de uma desobediência à lei romana, em uma das leis ele tivesse obedecido. Não, quando Pilatos olhou, irmãos, ele não tinha nenhum crime na lei romana, nenhum crime da lei romana. Jesus nunca desobedeceu uma lei romana. Quando Herodes avaliou, Jesus nunca transgrediu uma lei romana e uma lei judaica. Pilatos, ele não julgava sobre as leis judaicas, mas Herodes, ele era um arameu e ele tinha raiz judaica, e ele levava a sério as leis judaicas, embora fosse desobediente, e ele tinha capacidade de avaliar um pecado na lei judaica. E Herodes avaliou e ele não encontrou nenhum crime na lei romana e nenhum pecado na lei judaica. Esse homem é perfeito. Manda para Pilatos e Herodes fica angustiado. Quando Herodes ele toma conhecimento do tribunal de Pilatos, depois que Jesus volta, e que lá uma pressão para matar Jesus, para condenar Jesus, Pilatos já está angustiado. Aliás, Herodes já está angustiado, e Pilatos está se angustiando, e ele tentando sair daquela situação e dizendo que ia soltar Jesus, mas as autoridades religiosas, sem nenhum ressentimento, sem nenhuma piedade, sem nenhum pudor, induz o povo, assim como o diabo induz as pessoas a pecar. Os líderes religiosos induziram o povo a pecar. Os líderes religiosos estavam ali como Satanás, induziram o povo a pecar. Pede para condenar, pede para crucificar, e o povo começou a pedir a crucificação. E os líderes religiosos que deviam induzir o povo, direcionar o povo para obedecer à lei de Deus, estavam induzindo o povo a transgredir a lei de Deus. E o povo começa a pedir: crucifica, crucifica. Pilatos fica tão angustiado, tão perturbado, tão atormentado, que ele diz: está com vocês aí, eu lavo as minhas mãos do sangue deste inocente. Então, irmãos, Jesus está aprovado. Jesus, ele venceu toda tentação. Mas para ser aprovado, não basta só resistir ao diabo. Para ser aprovado, tem que obedecer às leis de Deus. Se eu resistir uma tentação, não quer dizer que eu vou ser aprovado por Deus, só quer dizer que eu não caio nela. Se houver uma tentação para que eu vá a uma farra e eu resisto, a única coisa que eu fiz foi resistir e não ir para uma farra. Mas isso não quer dizer que eu estou em plena obediência a Deus, porque tem muitas pessoas que evitam muitos pecados, mas estão envolvidos com outros. Obedecer a Deus, além de resistir ao diabo, é você não pecar nunca, é você não cair nunca, e obedecer a Deus sempre. É nunca obedecer a Satanás e obedecer a Deus sempre. Isso é que é alguém aprovado. Porque na medida que eu nunca cedo para o diabo, eu estou resistindo à tentação. E à medida que eu sempre obedeço a Deus, eu estou passando pela prova. Eu estou sendo aprovado. Eu estou revelando uma natureza pura, santa e fiel. E o mundo vai conhecer. E as pessoas vão saber, irmãos. Até os inimigos da verdade vão saber quem é crente honesto, quem é crente fiel, quem é crente que anda no plano de Deus. Até aquelas pessoas que detestam a fé cristã, eles reconhecem. Mesmo que seja com zombaria, mas na zombaria reconhece que é alguém de Deus. Chama, é o santarrão. É menosprezando, é zombando, mas reconhecendo que há uma santidade ali. Lá vai, aquele dali já vai chegando no céu.
É uma espécie de zombaria? É, mas é reconhecendo alguém que está pronto para chegar no céu. Por isso que Jesus disse, irmão, que nós somos luz desse mundo. Deixa a luz manifestar na tua vida. Seja alguém que não tenha medo de se manifestar para o povo. Mas manifeste, irmão, a tua santidade, a tua pureza. Eu vejo as pessoas, irmãos, eu olho, eu fico triste com muitos crentes. Crentes da nossa igreja também. Porque estão tendo o maior prazer de revelar para o mundo, não a sua pureza, mas a sua lascívia. Não a sua santidade, mas a sua carnalidade. E eu vejo isso nos perfis de fotos de rede social das pessoas. Crentes que exibem para o mundo, que exibe aquilo que não é para exibir, e não tem coragem de exibir a sua pureza, a sua santidade. Já tem outro irmão que usa as redes sociais para exibir a sua pureza, a sua santidade, a sua fé, a sua comunhão com Deus. Assim como uma mulher casada, se quer se exibir, que não deveria se exibir, naturalmente, mas se ela quer se exibir, se exiba como uma mulher decente, com vestuário decente, ser casada ao lado do seu marido, mas não com roupa sensual, se exibindo em praias com roupa de banho. Ei, crente, não é isso que é passar pela prova, não é isso que é resistir à tentação, isso é queda. Isso é queda, não tem aprovação. Quem cai na tentação não tem como passar pela prova, nem é submetido à prova. A prova é para revelar a pureza de alguém e não a imoralidade de alguém. O que revela a imoralidade, irmão, é a tentação. A tentação é que revela a imoralidade, a indecência, a perversidade, é que revela a infidelidade, é que revela a impureza, irmão. A prova revela a santidade, a pureza, a honestidade. A tentação revela a condição profana, a condição pecadora. A prova revela a condição santa. Então entenda. Nós estamos cercados das duas situações: tentação e prova. Fuja de uma, resista a uma e abrace a outra, que é que vem de Deus. Senhor, como é que tu me queres? É assim? Então eu quero, Senhor. Eu quero o que tu queres para mim. Senhor, como é que tu queres que eu me revele para as pessoas? Com pureza. Então vou me revelar com pureza. Senhor, como é que tu queres que eu me revele para as pessoas? Com dignidade, santidade, justiça e retidão. Então é assim. Senhor, como é que tu queres que eu ande? Bem trajado, decente. Então é assim que eu quero, Jesus. Eu quero o que tu queres para mim. Irmão, vamos ter cuidado. Nós estamos vivendo os dias de uma tentação ferrenha. Nós estamos vivendo um dia de tentação ferrenhas e tentações que vêm muito habilidosa, capaz de enganar muitos crentes. As tentações, elas vêm munidas com ideologias. As tentações estão chegando nos crentes disfarçadas de cultura. As tentações estão chegando para os crentes como um tempo moderno. Nós não estamos vivendo mais o tempo passado, o tempo do homem da caverna. Nós estamos vivendo o tempo moderno, o homem moderno. Irmão, essa tentação, ela é ferrenha, ela é sutil e ela tem destruído a vida de muitos crentes. A prova sempre vai ser a mesma. A prova sempre vai ter o mesmo alvo: manter a nossa santidade, a nossa pureza, a nossa integridade, a nossa retidão, nos levando a apartar-se do mal e temer a Deus. E para finalizar nesses últimos 6 minutos, quero lhe falar de mais outro ser que ele foi submetido à tentação. O homem chamado Jó. O homem chamado Jó,
Deus, o próprio Deus, chama a atenção do diabo para Jó, que se revelava como um homem justo, puro, reto, íntegro, temente a Deus, que se apartava do mal. Deus chama a atenção do diabo para ele: olha, tu viste meu servo Jó? Aí quando Deus declara quem ele é, alguém que vivia na prova, e que vivia submetido à prova, um homem que estava provado. Satanás conhecia? Conhecia, mas ele disse: olha, ele só te obedece, ele só te é fiel, porque tu não deixa faltar nada. O homem tem tudo que precisa lá na terra. Deus agora entrega a Satanás, entrega Jó à disposição de Satanás, pois ele está nas tuas mãos. Tira tudo que ele tem, só não toca nele. Só não toca. Foi a primeira oportunidade que Deus deu para Satanás tentar. Só não toca nele. E Satanás não pôde tocar. Destruiu tudo, mas Jó continuou com plena saúde, com pleno vigor, mas levou tudo, até os filhos ele tirou. Depois Satanás quer outra oportunidade, por quê? Porque o que Deus disse de Jó era verdade. Por quê, irmão, que Deus deu um testemunho de Jó? Porque Jó estava provado. E novamente Satanás recebe de Deus a declaração, a mesma, e ainda acrescenta: olha, mesmo depois da tua tentação, ele permanece fiel. Não mudou nada não. Tu disse que ele ia mudar? Não mudou. Aí ele diz: ora, mas ele tem saúde. O homem dá tudo pela sua saúde. Toca na saúde dele, tira a saúde dele, acaba com ele. A mesma coisa Deus diz: está em tuas mãos, só não mata. Na primeira não toca, ele não tocou. Na segunda, só não mata. Mas ele botou a enfermidade, foi para arrebentar, foi para matar, mas não matou. Porque Deus pôs um limite. Tu vai jogar a enfermidade. Deus já sabia que ele ia botar a enfermidade para acabar, mas Deus sustentou a vida de Jó, mesmo numa doença mortal. Então, igreja, aí eu te pergunto: Deus estava provando Jó ali? Hã? Não, porque Jó já estava provado. Apenas, irmãos, Deus estava envergonhando ao diabo. Deus estava desmoralizando Satanás. Porque aqui na terra tinha um homem que iria resistir a Satanás, porque é um homem que tinha compromisso com Deus, um homem que estava firmado numa comunhão com Deus, um homem que não iria ceder um centímetro do compromisso que tinha com Deus. Ele ia ser fiel até a morte. E ele, Jó, pensando até que ia morrer, mas ele disse: mesmo que ele me mate, eu vou ser fiel a ele. E ainda ele diz: eu vou morrer, mas eu sei que um dia o meu Redentor, eu sei que ele vive e ele vai se manifestar. Ele já esperava a morte dele, mas Deus já tinha garantido que ele não morria. Terminada a tentação, Deus devolve em dobro a Jó. Jó não foi provado porque ele já estava provado. Deus o recompensou. Deus o recompensou com bênção dobrada. Irmão, bênção dobrada é para quem é primogênito. Bênção dobrada é para quem o Senhor considera como um consagrado dele. Sabe o que é que você vai entender nesse finalzinho depois que termina a tentação do diabo? A bênção dobrada de Jó. Bênção dobrada é para quem é primogênito, é para quem é consagrado exclusivamente para Deus, para quem é propriedade de Deus. Só revelou que Jó era uma propriedade de Deus e não tinha quem tomasse, e não tinha quem tirasse da mão dele. Faz o que Jesus disse, que as ovelhas que Deus entregou a ele, ninguém vai arrebatar da mão dele. Irmão, se você está na mão de Jesus, você anda de acordo com a vontade de Jesus. Você não anda com a sua vontade, com a sua vaidade, com a sua fantasia. Ande bonito, ande decente, ande bem vestido. Se puder se vestir bem, se vista. Mas
não com uma vaidade reabesta que te separa de Deus, ou que tu não entras na aprovação de Deus. Ande com cuidado, ande por onde andar, ande para que alguém veja em você uma pessoa crente, uma pessoa fiel, uma pessoa reta, uma pessoa decente, bem trajada, onde não há lascividade, onde não há, irmãos, roupas indecentes e imorais, onde há decência externa e principalmente interna. Que Deus em Cristo os abençoe e que você saia daqui hoje sabendo dessas duas situações, as origens da tentação e da prova, e saber que você de uma foge e a outra você se agarra, você se apega. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus.